Rafaela, tu estás assim já como se fosse uma responsabilidade. Se tivesses que fazer um exame agora, como é que era? É? Tens de pegar no microfone. Podes falar? Um bocadinho complicado. Achas? Mas tu achas que vais ficar nervosa no dia do exame? Talvez um bocadinho. É? Como é que tu estás a preparar? Tu és uma aluna que estuda sempre todos os dias, que só estuda quando há testes, como é que é? Estudo sempre um bocadinho todos os dias. E ninguém te obriga? Não. Certeza? Não estudo, faço exercícios, depende de qual é o teste primeiro, claro. Qual é a matéria em que tu te sentes mais à vontade? Matemática. Ora, nem mais. E aqui a Beatriz, deixa-me cá ver. Passa o microfone à Beatriz. Beatriz, como é que é? Estás preocupada com os teus exames deste ano ou não? Assim, eu não sou daquelas pessoas que se enervam muito com os testes e os exames. Sou mais... Mas isso é porquê? Porque tu vais confiante também cada vez que tens um teste, achas que dominas a matéria, é isso? Assim, quando eu tenho testes, eu estudo. Por isso, não sei porque é que... Só quando tens os testes? Assim, de vez em quando, assim, muito de vez em quando é que eu, assim, estudando fora do período de testes. E saem-te bem? Sim, sempre tenho És uma sempre boa positivas aluna. e boas notas. Portanto, os pais não andam, ó Beatriz, já estudaste, ó Beatriz, já fizeste os trabalhos. Não, Beatriz está a olhar porque estão cá os pais. Os pais não estão aqui na sala de aula, mas estão cá. Como é, às vezes, não é? A mãe tem que dizer qualquer coisinha. De vez em quando estou sentada no sofá também. Beatriz, vais ter teste amanhã. É pá, mãe. Tem que ir ver. Tem que ir ver. Portanto, Sandra, a Beatriz até às vezes nem está muito preocupada se vai ter teste ou não. Logo se vê. A Beatriz é assim. E como é que é? Como é que lida com isto? Dá dicas à sua filha? Controla muito? Como é que é? Não, vou-lhe dizendo, enquanto ela não me desiludir, é o que eu digo. Ela está à vontade. Mas sempre lá com a mãe a Sempre. controlar. O que é que distrai a sua filha? O que é que te distrai mais? O que é que a distrai? Sim. Em que aspecto? Assim, quando ela não lhe apetece muito estudar, o que é que ela faz? Tudo, música, tudo a distrai. Tudo a distrai, não é? Agora vou falar aqui com o Diogo. Olá, Diogo. Olá. Diogo, diz-me lá, que tipo de aluno é que tu és? És um aluno responsável? Sim. É? O que é que isso quer dizer? Então, eu gosto de estudar, tiro boas notas. Ninguém te obriga a estudar? Não, porque os meus pais sabem que eu estudo. É? E tu, como é que tu fazes quando tens assim testes? Tu tens a tua vida organizada? Por exemplo, se tiveres agora um teste de matemática na sexta-feira, como é que tu fazes? Então, eu vou ao hotel e estudo. Faço Estudas nos fichas. tempos livres, não é? Sim. Antes de ir para as aulas. Nunca ninguém te diz, ó Diogo, vais estudar. Não me dizem porque eles sabem que eu estudo e Não estás preocupado então com os exames do sexto ano? eu estou um bocado, mas como já fiz no quarto ano, não estou muito preocupado. O que é que tu achas que pode... Quer dizer, tu estás confiante? Achas que há alguma coisa que corra menos bem? O que é a diferença de um exame para um teste normal? É a mesma coisa, só que os exames, como dizem que são mais difíceis, preocupam mais uma pessoa. Há muita gente a dizer-te, olha, este ano tens exame. Olha que este ano tens de preparar para o exame. Há muita gente a dizer isso. Dizem muito. Tu achas isso uma boa ideia ou achas que é melhor não te lembrarem muito disso? Acho que é melhor não me lembrar depois, quando chegar à época dos exames, é que tenho que pensar nisso. Logo ver, não é? É. Tu hoje estás assim um bocadinho sisudo. É dos nervos de estar aqui? É? É um bocado, não é? Ou tu levas as coisas a sério habitualmente? Às vezes leva a sério, outras vezes leva a brincar. Pronto, agora estás sério, porque isto é um assunto sério, porque tu és um aluno empenhado. Ora, muito bem, João, diz-me cá, como é que é? Descontraído em relação aos exames? Sim. Achas que vais fazer isso com uma perna às costas? Não. O que é que tu achas que vai ser assim mais difícil? Já pensaste nisso ou não? Talvez o exame de português. É? Sim. Tu gostas de estudar ou... Mais ou menos. Mais ou menos. Quer dizer, quando estás a estudar, estás a pensar no estudo ou de repente já estás a pensar noutra coisa qualquer? Às vezes estou a pensar no estudo, outras vezes nem por isso. Portanto, tu o que nos disseste foi que não estás muito ansioso relativamente aos exames porque já fizeste provas parecidas com os exames. Portanto, achas que não vais ser assim surpreendido, é isso?
Pois. E olha, tu lá em casa andam muito em cima de ti, sempre atrás, a ver como é que está a escola, se já fizeste os trabalhos, se já estudaste. Sim. Sim. Olha, passa lá ali à tua colega do lado, a Joana. Joana, como é? Estudas todos os dias, ouvi dizer? Sim, estudo sempre um bocadinho. Um bocadinho, sem ninguém te mandar. Às vezes, E quais são as matérias em que tu sentes assim mais dificuldade? talvez português, mas um bocadinho de história. Mas sim, sinto-me sempre à vontade. Renato, nós estamos aqui a ouvir estes alunos que estão absolutamente conscientes de que têm esta missão pela frente, estão relativamente tranquilos. Há dicas para, ainda agora eu falava ali com o Diogo, esta coisa de falar dos exames, os pais, os professores, há que ter um certo bom senso, não é? Não os estressar muito. É bom senso e algum cuidado com a linguagem, porque muitas vezes nós temos uma carga muito negativista quando falamos dos exames, parece que é um bicho-papão. De facto, não é. Porque trabalham regularmente, não é? E uma boa preparação é muito equilibradora para não haver momentos de tensão muito grandes e não haver momentos de ansiedade também que sejam inibidores de um bom desempenho. Isto vai acalmando, portanto vai tranquilizando ao longo do tempo. E sobretudo quando nós não temos também uma preparação tão próxima ou tão colada, porque agora tenho exame, amanhã tenho teste. Uma das coisas curiosas que todos eles referiram é uma questão de responsabilização. Portanto, quanto a Conceição ias perguntando se ninguém nos manda estudar, de facto nós podemos orientar para estudar, mas o mandar parece que é uma obrigatoriedade. E quando nós justificamos que é uma responsabilidade deles, e portanto que vamos confiando, como aquela mãe há bocadinho dizia, eu confio nela e portanto ela vai organizando as coisas que vai fazendo, torna-se muito mais fácil para nós depois também podermos exigir contrapartidas de resultados e de processo. Ora, entre as suas dicas está a preparar a matéria, mas as respostas às perguntas. Sim. Ou seja, é fundamental, não é só saber a matéria, é dar respostas. Eles treinarem sem dar respostas. Sem dúvida, porque eles são avaliados não é por aquilo que sabem, por aquilo que demonstram saber nos testes, não é? Portanto, é fundamental que eles consigam, por uma mesma matéria, perceber que tipo de perguntas é que possam surgir para eles também se prepararem. E o tipo de perguntas varia, obviamente, de professor para professor, varia de temática para temática. As perguntas de português certamente são diferentes das perguntas de matemática. E quando nós fazemos uma diversidade de exercícios e de tipo de perguntas, mais facilmente não somos apanhados de surpresa. Exercitar muito, não é? O exercitar é a parte mais fundamental. Porquê? Porque para além de nos dar um feedback se nós estamos no bom caminho, se estamos a ser capazes de conseguir dar respostas eficientemente, e se não estivermos, pode ser um bom indicador para voltarmos atrás no processo, é sobretudo dar-nos a conhecer aquilo que mais ativo nós temos. Porque quando nós temos um estudo muito baseado em leituras, em olhar muito para os livros, em memorizar e decorar, estamos muito passivos. Portanto, nós estamos a ler algum discurso que alguém preparou para nós. Portanto, decorar o saber não é garantia de bom resultado, porque Não. se eles depois não sabem dar as respostas, temos um problema. Não é só isso, é que muitas das vezes quando nós temos muita orientação em termos de memorização, a memória é mais falível do que a compreensão. E, portanto, quando eu sei e compreendi as coisas, mais rapidamente, em momentos de maior atenção, consigo prestar prova, mesmo com algumas falhas. Quando eu estou memorizado, tenho aí aquelas chamadas brancas, não é? Tem a ver com a inibição cortical, e aí, de facto, não vou conseguir dar uma resposta eficiente enquanto não conseguir baixar os meus níveis de ansiedade. Nestas idades é mais complicado eles conseguirem Mas fazer se a isso. Maria está aqui atenta ao que o professor está a dizer, Maria, tu compreendeste isto, que é melhor para vocês, em vez de estarem a decorar tudo, fazerem muitos exercícios, tu estudas assim. Como é que tu estudas? É fazer exercícios? Sim, também. É com resumos e exercícios. E os próprios professores dão-te muitos trabalhos de casa nesta altura para te prepararem? Muitos não, porque também temos mais disciplinas, mas dão-nos o suficiente, digamos. Estás assim com alguma ansiedade relativamente ao exame ou não, aos exames? Um bocadinho. Acho. Mais em relação ao português ou de matemática? Português. É? O que é que tens medo que saia, assim, que de repente deu uma branca? Não, porque o português tem mais conteúdo, a meu ver. Acho que é mais complicado. Ou seja, há mais tipos de respostas que tu podes dar. Na matemática ou tens o resultado ou não tens o resultado. E no português podes ir para vários caminhos. É isso que te preocupa. É isso. Se o meu caminho não é o caminho que o professor acha. É isso? Sim. Diogo, tu estavas a dizer-me que tu, agora que já te sentes melhor, porque mais à vontade, porque já fizeste também o exame no quarto, mas eu acho que tu não dormiste muito bem na véspera do exame. Disseram, não é verdade? Eu dormi. Foi?
convencido. Onde é que está a mãe da Maria? Que a Maria parece-me muito responsável. Aliás, todos eles estão aqui porque são responsáveis. Ora, Vera, onde é que está a Vera? Vera, temos aqui uma menina que controla, a mãe não se mete. Como é que é? Boa tarde. Boa tarde. Sim, ela é bastante responsável. Apesar de às vezes precisar, Maria, vai estudar. Mas eu já estudei. Sim, mas vais estar mais um bocadinho. Está bem. Mas não, ela é bastante responsável. Nós, como pais, é que nos sentimos quase na obrigação de dizer, olha, vai estudar. Pronto, De lembrarem lá em casa que são os pais, não é? Que são os um pais. bocadinho isso, pronto. Mas não, ela é muito responsável e pronto. E os resultados dela assim o demonstram. Ela é muito boa aluna. Muito bem, aliás, são bons alunos os que temos aqui. Professor, os pais também têm um papel a desempenhar, portanto, deixe cá umas dicas para os pais. Devem andar a controlar, devem ver os exercícios que eles fizeram, se está bem, se está mal, como é que devem agir? Devem orientar para a responsabilização, como há bocadinho estava a referir. Sobretudo podem, tal como a mãe estava a dizer, alertar para a necessidade atempada de um estudo irregular. Se nós formos controlar se a resposta está bem ou está mal, estamos a ser professores de todas as disciplinas, não é? E depois vai chegar a uma altura em que nós não conseguimos controlar se a resposta está bem em matemática, português, inglês, a geografia, a história, a física-química e por aí fora. E portanto é mais fácil que eles, sempre que tenham dúvidas ou tenham algumas inseguranças, levem essas dúvidas e inseguranças para o professor, e, portanto que é a pessoa mais competente para o ajudar. É mais fácil é que os pais, no sentido de poderem orientar e perceber se os miúdos estiveram a estudar ou não, não é um controlar, mas um pedir prova no sentido de estiveste a estudar, então mostra-me o que é que estás a fazer. E os miúdos que tipicamente estudam por memorização não têm nada para mostrar. Estiveram muito a ler, portanto é difícil. E nós podemos contrariar isso sempre de alguma forma, Portanto, para estudar português, podem estar com um texto e fazer perguntas sobre o texto, por exemplo, não é? Claro. E ir também aos exercícios que eles fazem e ver se eles conseguem, quer dizer, acompanhá-los um bocadinho, também não é mau. Quem são os estudantes são os miúdos, não são os pais, e portanto é um erro que os pais estudem para ajudar os filhos, não é? Portanto devem responsabilizá-los nesse sentido. Se os miúdos tiverem dúvidas, eventualmente podemos salvaguardar alguma necessidade também que nós possamos dominar. Porque senão vamos habituá-los a uma bengala, uma muleta que não vai durar para sempre, não é? E eles vão se habituando a caminhar ao longo da escolaridade com uma ajuda parental muito próxima, que não vai durar para sempre, portanto vai ser falível. E quando for falível é duplamente falível. É falível emocionalmente para os miúdos, mas tipicamente mais angustiante para os pais, que não conseguem dar uma resposta e que habituaram os miúdos a fazer. O que é isso do estudo diversificado? Que é uma boa dica sua? Diversificado no sentido de não ser rotineiro e não ser repetitivo. Ou seja, eu quando estudo português, história, geografia... São boas dicas, meninos. Que não convém que, imagine, se estivermos numa sessão de 1 hora de estudo, nós estivemos 1 hora inteira a fazer sempre a mesma coisa. Senão, efetivamente, vai se tornar um estudo chato. Não é? Vai se tornar um estudo monótono, vai se tornar um estudo aborrecido. Então podemos ir diversificando no sentido. Agora estou fazendo os resumos, vou fazer os exercícios, depois posso eventualmente gravar no MP3 os resumos para depois ir ouvindo várias vezes. Boa dica. Posso ir fazendo... Vocês gravarem e depois ouvirem. Sem dúvida. Aí não é mau, não pois é mau. O perfil auditivo é muito, muito interessante. Por isso é que há muitos miúdos que nós dizemos, ele parece que não precisa de estudar porque aprende muito bem de ouvir e está atento nas aulas. De facto, são perfis tradicionalmente mais auditivos e resultam muito bem, uma boa estratégia para esses. Depois há os mais visuais, em que, por exemplo, colocar em esquematização, fazerem os esquemas e interligações das coisas, funciona também muito bem. Explicar a outra e, portanto, muitas das vezes também diversificar o local onde os miúdos estudam, em vez de estar sempre ou no escritório, na sala, ou no quarto, poder eventualmente ir para um outro local. Não estar sempre no mesmo sítio. Sim, sim. A questão também, possivelmente, em termos de ajuda parental, pode ser muito próxima, no sentido de poderes fazer perguntas para a tranquilização do próprio miúdo, para ele também sentir seguro que consegue dar respostas. Estas respostas devem ser eficientes e completas, para não habituarmos os miúdos a fazerem respostas tipo telegramas que depois vão ser penalizados quando tiverem que fazer um bom desempenho em termos escritos. João, consegues estar a estudar no máximo quanto tempo? Não consegues perceber? Olha o microfone, onde é que está o microfone? Onde é que está o microfone? Desculpa, que eu não percebi que não tinhas microfone. Normalmente, nos fins de semana, eu estudo todo o dia, só quando tenho atividades, por exemplo. Ai, todo o dia, João. Olha, eu vou perguntar à Fátima, à mãe. Oh mãe, todo o dia, no fim de semana, a sério? Com muitos intervalos por meio. Ah, pronto. Mas isso também já percebeu, porque aqui o professor também já disse, que nestas idades, sobretudo, estar concentrados durante muito tempo seguido é pedir demais, não é? Precisam de fazer umas paragenzinhas. É pedir demais e, sobretudo, quebra eficiência. É preferível nós termos, se tivermos a necessidade de estudar 1 hora, é preferível termos 2 momentos, por exemplo, de meia hora ou 3 de 20 do que 1 hora seguida. Porquê? Porque sempre que nós fazemos um retomar, passado algum tempo,
fazemos a recapitulação do que tivemos a trabalhar anteriormente e estamos a fazer um reforço sucessivo. E o nosso cérebro também aprende por sucessão de repetição de quando está em contacto com a mesma informação, portanto isso ajuda bastante nos níveis de desempenho. Meninos, boa sorte, eu acho que vai correr tudo bem. O Diogo continua muito compenetrado, portanto isto vai correr muito bem o exame dele, de certeza absoluta. Aliás, os exames deles todos, agradeço imenso terem vindo. Já passou, já estão mais aliviados. E agradeço também aos pais que trouxeram aqui estes belíssimos alunos. Obrigada, Renato Paiva, também. Ora, deixámos aqui umas dicas que eu espero que sejam preciosas para este ano e para os anos letivos que vêm por aí. E boa escola para todos eles. Uma salva de palmas para os nossos convidados. Como já vem sendo habitual há algumas semanas, as sextas-feiras da SIC são mágicas.